Hello everybody, Teacher Pietra here. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comparative versus superlative in English. So let's see. Bem, comparativo ou superlativo em inglês é um tema muito importante para você começar a construir esse teu conhecimento sobre a gramática em inglês. E hoje eu vou te trazer nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre comparativos e superlativos, ok? Então não se esquece de já deixar o seu like aqui, compartilhar com seus amigos e amigas que querem aprender inglês e não sabem por onde começar, ok? Então vamos lá. Bom, vamos iniciar com o comparativo. O que é um comparativo? A gente poderia trazer um exemplo em português para você entender a dinâmica, né? Quando a gente compara duas coisas. Por exemplo, São Paulo é maior que Santa Catarina. Nesse exemplo, a gente tem uma comparação entre dois estados brasileiros. Mas, como que a gente faria isso em inglês? São Paulo is bigger than Santa Catarina. Então, a gente utilizaria essa estrutura, onde a gente tem um adjetivo, a gente adiciona esse ER ou R no final desse adjetivo curto e colocamos também o than, a palavra than, que seria o quê? Falando sobre as características do adjetivo. Quando é um adjetivo curto, ou seja, uma sílaba, no máximo estourando duas sílabas curtas, a gente vai utilizar esse ER ou esse R no final do adjetivo. Se for um adjetivo longo, ou seja, duas ou três ou mais sílabas, a gente não vai adicionar mais um ER, mais um R no final desse adjetivo. A gente vai utilizar a palavra more na frente. Por exemplo, a palavra expensive, que significa caro. Ela é um adjetivo muito grande para a gente colocar o ER no final, ou nesse caso só o R. Imagina se fosse expensiver, né? Não faz sentido algum. Então, por isso que a gente coloca o more na frente nesses casos. Então, ficaria: São Paulo is more expensive than Santa Catarina. Então, nesse exemplo, você consegue ver como ficaria um adjetivo longo na utilização de um comparativo. Dentro da utilização dos adjetivos, a gente tem algumas questões ali que vão impactar como que a gente transforma esse adjetivo. Por exemplo, se a gente tem um adjetivo curto que é seguido de uma consoante, vogal, consoante, por exemplo, big, a gente tem a seguinte característica. A gente vai duplicar essa última letra e colocar o ER. Então, bigger tem dois Gs, certo? A gente consegue perceber isso com outras palavras também em inglês. Também tem uma característica que alguns adjetivos eles são irregulares, ou seja, não tem a mesma forma quando vai para o comparativo. Por exemplo, o adjetivo good, que é bom. Quando a gente utiliza ele em comparativo, ele vai para better, que seria melhor. Então, ele vai para uma estrutura totalmente diferente de good. Não há um padrão ali, né? A gente já falou um pouco sobre palavras irregulares aqui no canal. E na estrutura de comparação também tem isso, ok? Então, também é interessante você pegar uma tabela, pesquisar com o ChatGPT, no Google, para você conseguir decorar e ter acesso ali a alguns adjetivos essenciais para você, ok? Mas fique comigo que eu também vou te dar alguns exemplos de frases com utilização de alguns adjetivos essenciais, ok? Muito bem, agora vamos para o superlativo. O que é um superlativo? É quando você destaca uma opção, uma coisa, uma pessoa das demais opções, de 3, 4, 5 opções dentro de um grupo. Então, essa aqui é a que tem aquela característica mais acentuada e por isso ela se destaca. Isso tanto pode ser para um adjetivo positivo, tanto para algo negativo, certo? Então, vamos ver num exemplo em português primeiro o que seria esse superlativo. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Nessa frase, a gente tem um superlativo e não um comparativo, porque não está comparando a potência, o tamanho de duas cidades, como no exemplo anterior. Ela só está afirmando que São Paulo
é a cidade mais populosa do Brasil. Então, aqui a gente tem uma estrutura de superlativo. E em inglês, essa frase ficaria da seguinte maneira: São Paulo is the most populous city in Brazil. Então, aqui a gente tem uma característica diferente em relação ao superlativo. Então, lá a gente utilizava para adjetivos longos o more, no comparativo. Agora, no superlativo, a gente utiliza o most. E a característica do superlativo é a utilização do EST ou ST para adjetivos curtos. Então, o adjetivo good, que depois fica better no comparativo, e para o superlativo vai ficar best, ou seja, ele vai utilizar ali o EST como auxiliar. Então, a gente vê aqui a característica de um adjetivo irregular, né? Então, na forma superlativa, fica best. Então, the best city ever, por exemplo. A gente utiliza o best para indicar melhor, ok? Bom, agora que você já entendeu a diferença, eu vou listar algumas frases, ok? E eu quero que você identifique qual é um comparativo e qual que é um superlativo e por quê, ok? Se você quiser, pode deixar a tua resposta aqui nos comentários que eu vou fazer a correção também. Então vamos lá para os exemplos. I think Python is easier than Java for data analysis. This report is more detailed than the previous one. In my opinion, working remotely is better than working in the office. Among all the tools we use, SQL is the most important. That was the best presentation we have seen in months. Muito bem, agora que você já respondeu, já tentou identificar qual é um comparativo, qual é um superlativo e por quê. Se você ficou com alguma dúvida em relação à estrutura utilizada nessas frases, não se esqueça de conferir os últimos vídeos de gramática que eu lancei aqui no canal. Já tem vídeo sobre Simple Present, sobre Simple Past, então confira lá que é muito importante. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu sobre comparativo e superlativo, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os vídeos, ok? Se você quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre as aulas particulares de inglês, aqui embaixo tem todas as minhas informações e redes sociais. So, thank you so much for watching this video, guys, and see you in the next one. Bye bye!